Olá, bom dia, meus amores. Estou com muita saudade, mas vamos começar com essa nossa nova modalidade de aula, né? Vamos escutar só um pouquinho da minha voz, depois com o passar do tempo, a gente vai se vendo para matar as saudades. Hoje, segunda-feira, 18 de maio, né? Conforme a agenda, hoje vocês terão que fazer a atividade 1 e 2 dessa apostila de português aí, aprender melhor do quarto ano, tá? Nós temos aí a apresentação lá da Secretaria de Educação e a atividade 1. A atividade 1 vai mostrar um texto, né, que vocês com certeza já sabem qual é o gênero, mas eu não vou falar aqui. E esse texto, a gente precisa fazer a leitura, tá? No mínimo 3 vezes essa leitura, para poder compreender, né? A gente já sabe todos os passos, a gente compreende, a gente observa onde se passa o texto, quem são os personagens desse texto, né? O que é o desfecho final da história. E esse tipo de texto, ele tem duas características que é dele, né? A primeira, ele tem personagens que agem como seres humanos, ou seja, falam, né, conversam na história. E eles também, esse texto também passa um ensinamento, né, uma moral. Apesar de lá embaixo não ter lição da história, moral da história, mas com a leitura do texto vocês vão observar que ele tem sim uma lição, né? Então vamos lá. O macaco e o gato. Simão, o macaco, e Bichano, o gato, moram juntos na mesma casa e pintam o sete. Um furta coisas, remexe gavetas, esconde tesourinhas, atormenta o papagaio. O outro arranha os tapetes, esfiapa as almofadas e bebe o leite das crianças. Mas, apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba que é quem sai ganhando sempre. Foi assim no caso das castanhas. A cozinheira pusera a assar nas brasas umas castanhas e fora a horta colher temperos. Vendo a cozinha vazia, os 2 malandros se aproximaram. Disse o macaco: Amigo Bichano, você que tem uma pata jeitosa, tire as castanhas do fogo. O gato não se fez insistir e, com muita arte, começou a tirar as castanhas. Pronto, uma, agora aquela de lá, isso. Agora aquela gorducha, isso. E mais a da esquerda, que estalou. O gato as tirava, mas quem a comia gulosamente, piscando o olho, era o macaco. De repente, eis que surge a cozinheira, furiosa, de vara na mão. Espere aí, diabada! Os 2 gatunos sumiram-se aos pinotes. Boa peça, hein? Disse o macaco lá longe. O gato suspirou. Para você que comeu as castanhas. Para mim foi péssima, pois arrisquei o pelo e fiquei em jejum sem saber que gosto tem uma castanha assada. Esse texto foi escrito pelo autor Monteiro Lobato, tá? E aí vocês têm, na primeira questão, ó, qual é o gênero textual da história que você acabou de ler. Que gênero é esse? Vamos relembrar os gêneros, né? A gente tem música, poema, receita, fábula, contos de fadas, né? E tantos outros. E aí vocês vão ver notícia, história em quadrinhos. E aí vocês vão ver que tipo de texto é esse, né? Que gênero, tá? Na segunda, ele pergunta: o que leva você a pensar isso? Por que é que você acha que é esse gênero que você escreveu na primeira? Que características esse texto tem para ser esse gênero que você respondeu na primeira questão, né? Onde acontece a história? Observem bem no texto, que o texto diz o local onde se passa essa história, tá? 4. Quais são os personagens do texto? Fácil, fácil, né, gente? Observando, fazendo a leitura com atenção, ouvindo com atenção também,
sabe responder essa questão. Quinta, o que quer dizer a expressão pintam o 7? O que será quando diz que uma pessoa pinta o 7? Não sabe, não? Pergunta para a mamãe. Com certeza ela vai saber lhe responder. Pergunta para a mamãe se vocês pintam o 7 em casa. Tá certo? Sexta, o que o gato e o macaco costumam fazer? O que é que eles fazem lá nesse local em que eles moram para eles pintarem tanto o 7? Né? E tem várias coisas, observem o texto. E a sétima, que é na outra página, o que você acha da atitude do macaco? Será que a atitude do macaco foi legal? Por quê? O que o gato fez e o que o macaco fez, né? Será que um ajudou o outro? Será que um foi legal com o outro? Né? Vamos pensar nisso. E aí a gente tem uma diquinha, ó. Se liga no gênero. Quem ainda não sabe que gênero é esse, a gente vai saber agora. Olha, a fábula é uma narrativa figurada na qual os personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história. Tá ok? 8 pede para vocês relerem o texto, tá? Volta lá no texto, lá em cima, lê novamente. Tia, já li, lê de novo. Nunca é demais sempre ler. Tá? Letra A. Retire do texto as palavras em destaque. Nós temos aí 2 palavras em destaque. Vocês vão observar, lembrando que o que é em destaque, o que está mais assim aparente, que você olha e vê que ela está diferente das outras palavras do texto. B. As palavras que vocês tiraram, que escreveram lá na A, elas iniciam com letra minúscula ou com letra maiúscula? Marca aí o X na opção. C. Nessas palavras, as letras maiúsculas foram empregadas onde? No início de nomes próprios de pessoas, animais de estimação, lugares, no início da frase, ou no título para dar destaque e chamar a atenção do leitor? Onde nessas palavras elas foram empregadas, tá? Observe as palavras e classifique as letras como vogal ou consoante. Utilize V para vogal, C para consoante. Vamos relembrar, né? As vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes são todas as outras letras. E aí vocês vão botar. Embaixo do S, do Simão, o S é uma vogal ou uma consoante? Se for vogal, bota V. Se for consoante, bota C, tá? E assim continua nas próximas. 9. Decifre os enigmas. Descubra e escreva os nomes dos gatos. Vamos lá. Letra A. A gente tem aqui o quê? Ó, um tatu. Se eu tirar o tá, eu fico com quem? Do lado, a gente tem o quê? Uma faca. Se eu tirar o aca, sobra quem? E, por último, eu tenho uma mão. Se eu tirar o M, sobra quem? E aí, vocês vão juntar todas as letrinhas e formar o nome desse gato, tá? Lembrando que é nome próprio. Nome próprio eu vou iniciar sempre com letra maiúscula, tá? E aí, vocês vão fazer dos outros 2 gatinhos, do mesmo jeito. Os nomes dos gatos devem ser escritos com letra inicial como minúscula ou maiúscula. A gente acabou de ver. E a 10ª questão, vocês vão observar as letras, tá? E vão escrever nome de animais, nome de qualquer animal, contanto que tenham essas letras. E as que iniciarem por vogal, vocês vão botar na primeira coluna, e as que iniciarem por consoante na segunda coluna. Tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que tenha, estou aqui para tirá-las, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a atividade 2.